Olá, pessoal. Eu sou o professor Scandelari. Estamos novamente juntos para mais uma aula do Enem, em que enfocaremos as ciências da natureza e suas tecnologias com um reforço especial em física. Vamos ler juntos a nossa primeira questão. Vamos lá. A realidade e a imagem. O arranha-céu sobe no ar puro lavado pela chuva e desce refletido na poça de lama do pátio. Entre a realidade e a imagem, no chão seco que a separa, 4 pombas passeiam. É um texto de Manuel Bandeira. Ele fala que a imagem das pombas voando na frente do prédio reflete igualmente na poça de água, horizontal no chão, e no vidro das janelas do prédio, que é vertical. Vamos analisar as possibilidades. Imagine que as 4 pombas alcem voo diante da suntuosa fachada espelhada do arranha-céu. Por um breve momento, a associação entre a poça d'água no pátio alagado e as paredes verticais do edifício pode fornecer dessas aves um número máximo de imagens igual a quanto? O teste está falando que o prédio e a poça d'água funcionam como se fosse uma associação de 2 espelhos planos. E quer saber se essa associação de espelhos dará um determinado número de imagens das 4 pombas. É o que veremos agora. Usando essa relação, n igual a 360 sobre alfa menos 1, nós vamos substituir em alfa o ângulo formado pelas paredes verticais do prédio e a poça da água que está na horizontal. Esse ângulo é 90 graus. Substituindo 360 sobre 90 menos 1, o número de imagens é 3. Mas lembrando que existem 4 pombas, cada uma dessas 4 pombas dará, naturalmente, 3 imagens de si mesma. Multiplicando 3 vezes 4, a resposta final é 12 imagens. Cada bomba fornecerá 3 imagens de si mesma, num total de 12 imagens. A alternativa correta é D de dado. Vamos juntos para o nosso próximo teste. Leia atentamente o texto abaixo e observe a ilustração que o acompanha. O som não se propaga no vácuo, exigindo um meio material para sua propagação. Assim, o ar denso das pequenas altitudes é melhor transmissor que o ar rarefeito encontrado em altitudes maiores. De forma geral, o som é mais veloz em meios mais densos, ou seja, os sólidos transmitem melhor o som e melhor ainda que os líquidos e estes melhor que os gases. O que é que você está subentendendo? O que é que você está assimilando desse enunciado? O som se propaga mais velozmente nos sólidos do que nos líquidos, do que nos gases, e simplesmente não se propaga no vácuo. Sendo assim, avalie a ilustração anexa e julgue as proposições a seguir, marcando a correta. Perceba que a ilustração anexa mostra uma nave espacial atingindo outra nave no espaço. Normalmente, quando isso acontece, em filmes de ficção científica, você percebe que, ao explodir a nave no vácuo do espaço sideral, o som da explosão é ouvido em todo o cinema. Logicamente, o próprio enunciado diz que o som não se propaga no vácuo. Diz que o som precisa de um meio material para propagar-se, e no vácuo não existe matéria. Vamos analisar as opções. Opção A. Embora o som não se propague no vácuo, uma grande explosão que ocorra no espaço poderá ser ouvida aqui na Terra graças à atmosfera. É lógico, se a explosão ocorresse na atmosfera, seria ouvida na superfície do planeta. Mas como ocorreu no espaço sideral, no vácuo, o som não se propaga no vácuo. O som, as vibrações sonoras, não atingirão a nossa atmosfera para que possamos ouvir a explosão. Então, essa alternativa está incorreta. Seguinte. Os sons do combate espacial figurado não poderão ser ouvidos através do vácuo, mas as vibrações sonoras provocadas pelas explosões serão transmitidas a longas distâncias. A única maneira de transmitir as vibrações sonoras é fazer com que as moléculas do meio vibrem. No vácuo, não há moléculas para vibrar. As vibrações sonoras não serão transmitidas a distância alguma. Esta opção também está incorreta. C. Não ocorre nem o efeito luminoso nem o efeito sonoro no espaço, uma vez que não existem sólidos, líquidos ou gases que possam transmiti-los. No espaço não ocorre o efeito sonoro, porque justamente não existe sólido, líquido ou gás
que possa transmitir as vibrações da onda sonora. Mas a luz não precisa de um meio material para propagar-se. A luz é uma onda eletromagnética. A luz propaga-se no vácuo. Portanto, essa alternativa está errada, porque falou que o efeito luminoso também não se propaga no vácuo. O sonoro não se propaga, mas o luminoso se propaga sim. Próxima opção. As ondas sonoras não se propagam no vácuo, correto? Tornando fisicamente incorretos os filmes que representam o ruído das explosões e do som do motor das naves no espaço sideral. Isso é verdadeiro. É impossível ouvir o som do motor de uma nave no espaço, é impossível ouvir o som da explosão no espaço, porque o som, insistindo, não se propaga no vácuo. A alternativa correta, então, é a D. Muito bem, moçada, vamos para a próxima questão, número 3. Um médico decide utilizar a luz de uma pequena e potente lâmpada concentrada em um feixe de raios luminosos paralelos para confeccionar um bisturi para pequenas cirurgias. Para isso, construiu um coletor com um espelho esférico para concentrar o feixe de raios luminosos e um pequeno espelho plano para desviar o feixe em direção à extremidade de um cabo de fibra óptica. Este cabo capta e conduz o feixe concentrado para sua outra extremidade, onde se localiza o bisturi conforme a figura. Eu quero que vocês analisem essa figura comigo. Nós temos aqui um espelho com a concavidade voltada para a luz. Portanto, trata-se de um espelho côncavo. Um feixe de raios de luz paralelos incide nesse espelho e você sabe que sempre que raios paralelos ao eixo principal incidem no espelho, eles convergem para o foco. Eles refletem passando para o foco. O que significa que esse pontinho aqui do cruzamento dessas linhas pontilhadas é o foco desse espelho. Só que no caminho da luz existe um pequeno espelho plano que reflete esses raios e conduz para uma fibra óptica que está nessa posição. Vamos juntos ver quais são as possibilidades analisadas nas afirmativas. Tomando o texto anterior por base, marque a alternativa correta. O espelho esférico é certamente do tipo convexo. Vimos que o espelho esférico é certamente do tipo côncavo. Ele está com a concavidade voltada para a luz, está refletindo a luz na sua face côncava. Então a primeira opção é incorreta. A distância x corresponde ao raio de curvatura. Olha a figura comigo. Raios que chegam paralelos saem passando pelo foco. Portanto, essa distância x não corresponde ao raio de curvatura. Essa distância x corresponde à distância focal. Vamos ver a próxima opção. O foco do espelho esférico localiza-se na frente do espelho plano. O foco do espelho esférico localiza-se imediatamente atrás desse espelho plano, porque o raio que chega paralelo sai passando pelo foco no eixo principal. Então o foco está no cruzamento das linhas pontilhadas atrás do espelho plano. Alternativa igualmente incorreta. Próxima alternativa. O espelho esférico é côncavo e x corresponde à sua distância focal. É o que nós acabamos de citar. O espelho esférico é côncavo e x corresponde à distância do foco até o espelho. Portanto, a alternativa correta, moçada, é a alternativa D de dado. Vamos à próxima questão. Sei que a arte é irmã da ciência, ambas filhas de um Deus fugaz, que faz num momento e no mesmo momento desfaz. Texto tirado de um CD de Gilberto Gil, o CD chamado Quanta. Vamos ler mais um pequeno texto. A ciência é uma irmã caçula, talvez bastarda, da arte. Texto de um físico famoso, curitibano, por sinal, César Lattes. Muito bem, as citações fazem relações de forma criativa entre a física e as artes. De todas as relações existentes entre a física e as artes, talvez aquela com a música seja a mais antiga. Na Grécia, a escola pitagórica, defensora das ideias do filósofo Pitágoras, acreditava que todo o universo poderia ser descrito por meio de relações harmônicas semelhantes às existentes entre as notas musicais. Assim, através dos tempos, vários estudos têm explicado a música através da física e a física por meio da música. Mais recentemente, um estudo de sons emitidos por instrumentos musicais foi realizado usando um microfone ligado a um computador. Muito bem,
A questão a seguir está envolvendo a física com a música, a física com as notas musicais. Veja aí na tela. O gráfico abaixo, reproduzido na tela do monitor, registra o movimento do ar captado pelo microfone em função do tempo, medido em milissegundos quando se toca uma nota musical em um violino. Perceba que a onda sonora está realizando 1, 2, 3, 4 vibrações em 10 milissegundos. Cada milissegundo corresponde a 10 a menos 3 segundos, 1/1000 do segundo. Uma única vibração ocorre, uma única vibração até esse ponto, aproximadamente localizado entre 0 e 5, 2,5 milissegundos. O teste quer saber, esse som registrado no gráfico corresponde a qual dessas notas musicais na tabela? Consultando a tabela, pode-se concluir que o som produzido pelo violino era aproximadamente o da nota Dó, Mi, Sol, Lá, Si. Vamos descobrir. Do gráfico, tiramos que o período, tempo para uma única oscilação, vale 2,5 vezes 10 a menos 3 segundos. Muito bem, já que o período é 2,5 vezes 10 menos 3 segundos, a frequência é o inverso do período. 1/2,5 vezes 10 a menos 3, efetuando essa divisão, você acha uma frequência de 400 Hz. Correspondente a essa frequência, a nota musical mais próxima é o Sol. Então você vai marcar alternativa C. Estamos lidando com a nota Sol. Muito bem, vamos à próxima questão. 5. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo. E próximo da situação de um completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma. O teste está mostrando para você uma situação em que a luz passa por 3 orifícios diferentes. O primeiro orifício é mais largo, como veremos novamente na figura. O segundo diminui um pouquinho o diâmetro e o terceiro é bem pequeno, é o menor diâmetro de todos. Na primeira figura, o feixe de luz atravessa livremente o orifício, não ocorre nenhum espalhamento. Diminuindo o diâmetro do orifício, o feixe de luz também afina, o diâmetro do feixe reduz. Agora, quando o diâmetro do orifício é muito pequeno, o feixe luminoso espalha-se. Ele passa a propagar-se em várias direções a partir do orifício. Fenômeno pelo qual a onda luminosa espalha-se após o orifício chama-se difração. E difração corresponde à capacidade que uma onda tem de contornar os obstáculos, de superar obstáculos. Vamos prosseguir nessa questão. Em qual das situações a seguir está representado o momento descrito no texto? Item A. Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. Quando uma cantora de ópera ou um cantor, como acontecia com Luciano Pavarotti, emite um determinado som e um cálice de cristal racha ou simplesmente estilhaça, o fenômeno responsável denomina-se ressonância. Falamos que o teste está mostrando para você difração, que é o fenômeno que ocorre quando a luz supera um obstáculo e espalha-se em várias direções. No entanto, o item A fala em ressonância. Vamos analisar o item B. Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. Isso já aconteceu com você. Quando você grita e ouve a repetição do seu grito, o fenômeno é o eco. E eco corresponde à reflexão do som. A distância mínima para que você ouça o eco da tua voz, a distância mínima de você até o desfiladeiro, até a encosta da montanha, até o fundo da caverna, é, em média, 17 metros. Depende da velocidade do som no ar. Então, eco é reflexão do som. Você grita e ouve a reflexão do som, a repetição do som do teu grito. É eco e não difração. Alternativa C. Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. Ao encostar o ouvido no chão, os índios há muito tempo ouviam o tropel da cavalaria que os perseguia. No ar, o índio não podia ouvir o som dos cavalos que o perseguiam, mas encostando as orelhas no chão, podia. Isso significa que o som se propaga muito mais rapidamente no solo do que no ar. Vimos isso hoje já. O som é mais veloz nos sólidos do que nos líquidos, do que nos gases. Portanto, não se trata ainda da difração. Próxima.
Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que quando essa ambulância se afasta. Quando uma ambulância aproxima com a sirene ligada, quando um carro aproxima buzinando, você ouve um som mais agudo que o real. Quando a ambulância se afasta, quando o carro afasta-se de você buzinando, o som que você ouve fica ligeiramente mais grave que o real. Esse fenômeno que faz você ouvir uma frequência aparente quando há um movimento relativo entre a fonte sonora e o ouvinte, que é você, denomina-se efeito Doppler. Portanto, o item D de dado trata de efeito Doppler e não da difração. Vamos ao item E. Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas. Mesmo que você esteja atrás de um muro maior que você, um muro de 2 ou 3 metros de altura, você pode ouvir o som de pessoas conversando do outro lado. Por quê? Porque a onda sonora tem a capacidade de contornar o muro, contornar o obstáculo e chegar até você. Capacidade que uma onda tem de superar o obstáculo e continuar a propagar-se é a difração. É o que aconteceu com a onda luminosa que passou por aquele pequeno orifício e espalhou-se. Ela superou o obstáculo e continuou a propagar-se. Portanto, a opção correta é a E nesse teste. Muito bem, vamos juntos ver a próxima questão. 6. Pode-se dizer que a luz, ao penetrar um diamante muito bem lapidado, fica momentaneamente aprisionada em seu interior, atribuindo-lhe o brilho intenso que outras pedras preciosas não conseguem obter. Por que isso acontece, moçada? Quando a luz penetra em um diamante, ela não sai imediatamente do interior desse diamante. Ao penetrar no diamante, a luz sofre reflexão interna total em várias faces desse diamante. Então ela reflete internamente e num determinado momento ela sai. É esse fenômeno chamado reflexão total que atribui ao diamante o brilho fantástico que ele tem. Vamos continuar a ler. Essa particularidade fez com que os diamantes fossem romanticamente comparados a pequenas estrelas. A figura mostra a trajetória de um feixe de luz branca que incide e penetra no interior do diamante. Muito bem, o diamante foi comparado a pequenas estrelas devido ao seu brilho. Pode-se dizer que o diamante aprisiona momentaneamente a luz em seu interior devido às diversas reflexões totais que a luz sofre dentro dele. Muito bem, note a figura comigo. Quando a luz branca atinge o diamante, ela não apenas penetra no diamante sofrendo refração, ela também se dispersa, ou seja, ela separa-se em suas cores componentes. Aqui aparecem representados um raio de luz vermelha, um raio de luz violeta, mas com certeza, quando a luz penetra no cristal, ela pode decompor-se em todas as cores do arco-íris: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então perceba que ao penetrar no diamante, ao refratar-se, a luz sofre dispersão, decompõe-se nas cores do arco-íris. Ao atingir a face 1, ela não sai para o ar, ela sofre reflexão total. Ao atingir a face 2, novamente não refrata, não emerge para o ar, sofre nova reflexão total e acaba saindo na face superior desse diamante. Muito bem, sobre a situação fazem-se as seguintes afirmações. Primeira, a luz branca, ao penetrar no diamante, sofre uma refração e se dispersa nas cores que a constituem. Comentamos isso. A luz penetra no diamante, se refrata. Ao passar de um meio para outro, com mudança de velocidade, ocorre a refração. Além da refração, houve a decomposição da luz em várias cores. Isso é o fenômeno chamado dispersão. Está correta a primeira. Vamos analisar a segunda afirmação. Vem cá. Nas faces 1 e 2, a luz incide num ângulo superior ao ângulo limite, ou crítico, e por isso sofre reflexão total. Na face 1, a luz sofre reflexão total e na face 2 também. Isso está correto. A condição para que ocorra a reflexão total, para que a luz incida internamente na face do diamante e não saia para o ar, é exatamente essa. O ângulo de incidência do raio luminoso tem que ser superior a um determinado ângulo limite que depende do material, depende da substância. Essa opção também está absolutamente correta. Vamos voltar à terceira opção. O intenso brilho ocorre devido a inúmeras reflexões internas totais da luz, justificadas pelo fato de o diamante possuir um ângulo limite característico menor que das demais pedras preciosas. Pessoal, isso é absoluta verdade.
O intenso brilho do diamante deve-se ao valor do seu pequeno ângulo limite. Qualquer ângulo superior ao limite faz com que a luz fique aprisionada no seu interior momentaneamente. Faz com que a luz sofra reflexão total e atribua a ele esse intenso brilho. Muito bem. Em relação a essas afirmações, pode-se dizer, como você avaliou comigo, que todas estão corretas. Alternativa D de dado, moçada. Marquem lá e vamos para a próxima questão. 7. Um dos modelos usados na caracterização dos sons percebidos pelo ser humano baseia-se na hipótese de que o ouvido funciona como um tubo ressonante. O teu tímpano é um tubo sonoro, aberto na parte externa, na orelha, e fechado internamente pelo tímpano. Continue a ler comigo. Nesse caso, os sons externos produzem uma variação de pressão do ar no interior do canal auditivo, fazendo a membrana chamada tímpano vibrar. Esse modelo pressupõe que o sistema funciona de forma equivalente à propagação de ondas sonoras em tubos, com uma das extremidades fechadas pelo tímpano. Lembre-se, tubo sonoro fechado. É um tubo que tem uma extremidade aberta e outra fechada. Tubo sonoro aberto obrigatoriamente teria que ser aberto nas duas extremidades. Não é o caso do tímpano, é um tubo sonoro fechado. As frequências que apresentam ressonância com o canal auditivo têm uma intensidade reforçada, enquanto as outras podem ter sua intensidade atenuada. Eu quero que você veja a gravura no seu teste, na sua questão, comparando o tímpano humano, o canal auditivo, com um tubo sonoro. Perceba, no tímpano o tubo é fechado e na orelha ele está aberto. A representação física esquemática seria essa. Na parte fechada, que é o tímpano, um nó de uma onda estacionária. Na parte aberta, um ventre de uma onda estacionária. L seria o comprimento do seu canal auditivo. Considere que, no caso da ressonância, ocorra um nó sobre o tímpano, que é o que acabamos de comentar, e um ventre da onda na saída do canal auditivo, de comprimento L igual a 3,4 centímetros. Assumindo que a velocidade do som no ar é igual a 340 metros por segundo, a frequência do primeiro harmônico fundamental, que se formaria no canal, ou seja, a frequência mais baixa que seria reforçada por uma ressonância no canal auditivo usando este modelo é... O que é que a questão está pedindo para você? Primeiro, que compare o seu canal auditivo com um tubo sonoro fechado. Segundo, está pedindo para você calcular a frequência mais baixa que poderia ser formada, que poderia ser ouvida, que poderia ser assimilada nesse contexto. A frequência mais baixa é sempre o primeiro harmônico, a menor frequência de qualquer instrumento musical, seja tubo sonoro ou de cordas, não importa, é o primeiro harmônico. Só que nos tubos, o primeiro harmônico tem uma particularidade. O comprimento de onda do primeiro harmônico num tubo sonoro, esse comprimento de onda corresponde primeiro a meio fuso, numa extremidade um nó, noutra um ventre, e o comprimento de onda vai ser 4 vezes esse comprimento L. Analisando as afirmativas, nós temos que optar pela frequência correta, 0025 kHz, 2,5 kHz, 10 kHz, 2.500 kHz ou 10.000 kHz. Para saber qual é a frequência correta e achar a opção equivalente, temos que fazer um pequeno cálculo. Olha só, equação fundamental da ondulatória. A velocidade V é igual a lambda F, comprimento de onda vezes a frequência. Como estamos lidando com o primeiro harmônico do tubo sonoro, o comprimento de onda do primeiro harmônico é 4L, 4 vezes o comprimento do tubo. E vamos isolar a frequência F1. Substituindo a velocidade do som, que é 340 metros por segundo, o comprimento do tubo, ele falou que é 3,4 centímetros, comprimento do teu canal auditivo. Passando 3,4 centímetros para metro, ficamos com 3,4 vezes 10 a menos 2 metros. E isolando a frequência, vai dar 2,5 kHz, que equivale a 2.500 Hz. É a frequência do primeiro harmônico que se forma no seu canal auditivo. Portanto, a alternativa correta é a B de bola. 2,5 kHz é a frequência, valor que considera a frequência do primeiro harmônico como sendo a velocidade por 4L, que é o comprimento de onda desse harmônico no teu tímpano. E equipar o ouvido a um tubo com uma das extremidades fechadas, que é o que acabamos de comentar. Muito bem, vamos juntos para a próxima questão.
Um professor pediu a seus alunos que explicassem por que um lápis dentro de um copo com água parece estar quebrado, como mostrado nessas figuras. Eu quero que você perceba um detalhe muito importante. Quando o lápis é introduzido num copo com água, ele não parece retilíneo, ele parece quebrado, de tal forma que a extremidade no interior do líquido fica inclinada para cima. É como se o lápis quebrasse para cima. Você percebe isso mais facilmente se você olhar a figura de lado, como está aqui. O lápis não parece um segmento retilíneo, parece um segmento torto. Fica evidente que a extremidade imersa na água quebrou, entre aspas, para cima, na direção da superfície. Dentre as explicações fornecidas pelos alunos, destacam-se as seguintes. Isso ocorre porque a luz, ao refratar-se na água, tem sua frequência aumentada, provocando o fenômeno descrito. A principal característica da refração, do som, da luz, de qualquer onda, é que a frequência permanece inalterada. Não importa se a luz penetrou na água, no vidro da janela, no diamante de um anel ou nos teus olhos, a frequência não se altera. Portanto, esse item 1 é falso. Vamos ler o segundo. A ilusão de que o lápis está quebrado, inclinado para cima, deve-se ao comportamento do raio luminoso que, ao penetrar no líquido, afasta-se da normal conforme o esquema. Totalmente errada essa alternativa e é muito importante que você saiba por quê. Confira comigo a figurinha do seu teste. Perceba que a luz, ao penetrar na água aqui, em vez de continuar reto, afastou-se da linha normal. O que ocorre quando a luz penetra em um meio mais refringente como a água é que o raio luminoso, em vez de afastar-se da normal, como nessa figura, aproxima-se da linha normal. O caminho seguido pelo raio luminoso seria diferente, não afastando, mas aproximando-se da linha normal. Grave. Ao penetrar em um meio mais refringente que o ar, o raio luminoso aproxima-se da linha normal. O único caso em que essa aproximação não correria é o caso da incidência normal. Quando o raio incide perpendicularmente sobre a superfície da água, ele passa reto, não desvia nem para a esquerda nem para a direita, ele permanece sobre a linha normal. Houve refração sim, o raio penetrou na água, o que não ocorreu foi um desvio. Vamos ler a terceira opção. Ao refratar-se para meios transparentes mais refringentes que o meio de origem, os raios luminosos aproximam-se da reta normal e, em sentido contrário, do mais para o menos refringente, afastam-se da normal, provocando a ilusão de ótica observada. Muito bem, pessoal, essa alternativa, essa opção 3 está absolutamente correta. Quando a luz penetra na água, está indo do meio menos refringente para o mais refringente. Do ar para a água, o raio luminoso aproxima-se da normal. Agora, quando a luz vai da água para o ar, sai do lápis, reflete no lápis dentro da água e parte para atingir os teus olhos no ar, o processo é o contrário, o raio luminoso afasta da linha normal. Esse afastamento do raio luminoso da linha normal ao sair da água para o ar é o que provoca a ilusão indicada de que o lápis está quebrado e inclinado para cima, mais próximo da superfície. Essa opção está correta, número 3. Vamos ler o item 4. O fenômeno está ligado ao fato de que a luz, ao penetrar na água, tem sua velocidade de propagação e comprimento de onda reduzidos, embora a frequência permaneça inalterada. Absolutamente correta. O fato descrito é a refração. Quando a luz penetra na água, a velocidade e o comprimento de onda são reduzidos. É o que ocorre normalmente quando o raio luminoso penetra em um meio mais refringente. Por outro lado, a frequência, já comentei hoje com você, nunca se altera. Vamos procurar a opção correta. A, B, C e D, a única correta é a C. 3 e 4 estão absolutamente certas, como acabamos de ver juntos. Vamos para a questão número 9. As superfícies esféricas das lentes podem ser côncavas ou convexas, dependendo da região de incidência da luz. Se a luz incidir na região exterior da curvatura da lente, a face será chamada convexa. E se incidir na região interior da curvatura, será chamada côncava. Simplificadamente, a lente tem duas faces curvas ou, no máximo, uma plana e uma curva. Quando a luz incide na face que apresenta concavidade, essa face, por esse motivo, será chamada côncava. Quando a luz incide na convexidade da lente, essa face será chamada, como falou o enunciado, convexa. Leia o restante comigo. O fato de uma lente ser convergente ou divergente, converge ou diverge os raios luminosos, depende da forma da lente.
e do meio onde ela se encontra. Esse comportamento está associado às diferenças entre os índices de refração do material da lente e do meio em que ela está inserida, bem como de suas características geométricas. Simplificando para você, o comportamento de uma lente depende de suas formas e dimensões, das faces côncavas e convexas que ela apresenta, ou planas. O comportamento da lente depende ainda do material de que ela é feita, mas principalmente do meio que a envolve. Se você tirar uma lente do ar, onde geralmente está a lente do seu óculos, e mergulhar na água, o comportamento da lente vai mudar, o grau da lente vai mudar. E se por acaso o meio apresentar refringência muito diferente, maior ou menor que a da lente, pode haver alternância entre o comportamento convergente e divergente. Vamos continuar a ver o enunciado do teste. Se os índices de refração do meio e da lente forem iguais, a luz atravessará a ambos como se fossem um único meio. Já para a lente de bordas finas, convergente no ar, se mergulhada num meio cujo índice de refração seja maior do que aquele material de que ela é feita, esta se comportará como divergente. Assim sendo, considere as situações a seguir. Olha o que o enunciado falou. A lente de bordos finos, convergente no ar, pode tornar-se divergente a partir do momento que saia do ar e mergulhe num meio qualquer, de tal forma que esse novo meio seja mais refringente que a lente. A lente, sendo menos refringente, muda o comportamento de convergente para divergente e vice-versa. Vamos ver as figuras em questão. Uma bolha de ar com o formato indicado imersa em um bloco de vidro maciço. Perceba que a bolha de ar tem duas faces convexas. Duas faces convexas numa lente de vidro no ar, ela se comportaria com certeza como convergente. Mas aqui nós temos uma situação diferente. Essa bolha de ar é menos refringente que o vidro no qual ela se encontra mergulhada. Então nós temos aqui uma bolha semelhante a uma lente biconvexa, mas que está mergulhada no vidro. Ela é menos refringente que o meio externo. Se fosse mais refringente, se comportaria como convergente, convergindo os raios para um ponto. Como é menos refringente que o meio em que ela se encontra mergulhada, ela vai ter o comportamento oposto. Ela vai divergir esses raios. Muito bem. Segundo caso, uma lente biconvexa de vidro mergulhada num recipiente com glicerina. Os índices absolutos de refração, tanto da lente quanto do meio líquido, valem 1,5. A lente agora está mergulhada em um material que tem o mesmo índice de refração que ela. Para a luz, não existem ali dois meios diferentes. Para a luz, tanto a lente quanto o meio em que ela está mergulhada formam um meio único, um meio só. E a luz vai passar, tanto pela glicerina como pelo vidro, como se não houvesse diferença entre eles. Esses raios luminosos não vão convergir, não vão divergir, permanecem paralelos, passam reto, porque não há diferença de refringência entre a glicerina e o vidro. Muito bem. Um vaso de paredes finíssimas é mantido dentro de um recipiente, com água, através de um peso colocado em seu interior. Perceba que o vaso só é mantido dentro da água nesse recipiente porque um peso o mantém no fundo, senão ele subiria devido ao empuxo e poderia flutuar até. Um feixe de raios paralelos atinge o vaso. Eu quero muito que você perceba que esse vaso tem as mesmíssimas formas de uma lente divergente. Uma lente bicôncava, face côncava à direita, face côncava à esquerda, uma lente de vidro bicôncava, no ar seria divergente. No ar, a lente de vidro bicôncava é mais refringente que o meio ar. Ela tem comportamento divergente, mas aqui perceba que essa lente bicôncava é menos refringente que o meio externo. Ela é de ar e está mergulhada na água. E sempre, pelo enunciado que você leu comigo, sempre que a lente for menos refringente que o meio externo, ela tem o comportamento trocado. No ar, uma lente bicôncava de vidro seria divergente. Aqui, como ela é menos refringente, ela muda o comportamento. Ela será convergente. Muito bem, continue comigo. Nas três situações, os conjuntos são iluminados por um feixe de raios paralelos. Determine como esse feixe se comportará em cada caso. O feixe emergente é convergente nas três situações? Não. Tem situações em que os raios convergem, outras divergem. Para analisar
cada alternativa, vamos voltar às figurinhas, daí tiraremos a conclusão correta. Primeiro caso, a lente é uma bolha de ar. Essa bolha de ar é biconvexa. Uma lente de vidro biconvexa no ar seria convergente. Mas essa lente é menos refringente que o meio externo, menos densa que o meio externo. Em vez de convergente, ela será divergente. Então, na primeira figura, essa lente biconvexa de ar vai se transformar ou se comportar como divergente. Segunda figurinha, o vidro e a glicerina, lembre, têm o mesmo índice de refração. Para a luz, é como se não houvessem dois meios diferentes. Para a luz, é como se o vidro e a glicerina fossem um meio só. Então, esses raios luminosos não convergem nem divergem, passam reto. Terceiro caso, é semelhante ao primeiro, só que a lente agora seria equivalente à lente de bordos grossos, uma lente bicôncava. Repetindo, uma lente bicôncava no ar seria divergente. Uma lente de vidro bicôncava no ar seria divergente. Mas essa é uma lente bicôncava de ar, mergulhada na água. Ela é menos refringente que o meio externo. Em vez de ter um comportamento divergente, ela terá um comportamento convergente. Vamos ver qual é a opção que confirma o que nós comentamos. A única é a D de dado. Diz que o feixe permanece paralelo em 2, porque a glicerina e o vidro têm o mesmo índice de refração. O feixe não se altera. Sendo divergente em 1, que é aquela bolha de ar, e convergente em 3, onde aquele vaso está mergulhado com o peso. A alternativa correta, portanto, moçada, é D de dado. Espero que essas questões ajudem você e todos que estiverem vendo essa aula a passar mais facilmente na prova do Enem. Obrigado. Até breve.